Hoje, dia 9 de outubro de 2020, estamos aqui, eu e Andréa Raquel, gravando mais um podcast Entre Vínculos. O tema de hoje é um desdobramento do último podcast. A gente começou falando sobre educação, trouxemos um convidado, Alexandre Bedin, que falou bastante pra gente sobre como tem acontecido esse processo educacional durante a pandemia. E hoje a gente quis trazer, então, falar um pouco mais desse tema, mas abordar a questão da infância. Como é que ficam as crianças nesse contexto que já vai para 7, 8 meses, né? A gente já ultrapassou os 6 meses. Como é que a gente pode entender esse conceito de infância? O que é a infância? A gente pode falar de uma infância? Tudo bem, Andréa? Como é que você está? Olá, Kitty, tudo bem? Antes de discorrer sobre esse tema tão importante, lembrar os nossos ouvintes que nosso podcast pode ser ouvido no Spotify, no Google Podcast e também no site Recriando Vínculos. Bom, eu acho que não dá para falar de infância no singular mesmo, né? Nós precisamos falar de infâncias, porque há muitas infâncias, né? Acho, talvez, antes de mais nada, que vale a pena lembrar também que o conceito de infância e de criança, ele nem sempre existiu. A visão que nós temos, o tratamento que nós pensamos, a infância e a criança, é algo que foi criado com a modernidade, com o iluminismo. Podemos citar o livro famoso do Philippe Arrier, que faz a história da família e da criança. E essa, então, é uma discussão histórica para a gente pensar que nem tudo foi sempre deste modo que nós vivemos. Então, a consideração sobre a infância ou o período inicial da vida como algo para ser cuidado de uma determinada forma, constituído, pensar a formação da criança, não deixar a criança trabalhar, pensar a escola como muito importante para a criança, isso tudo data do século XVIII, XIX. Antes, não. A criança era um ser como os adultos. Então, essa é uma primeira consideração. Acho que temos muitas outras possíveis para discutir isso, mas é sempre bom lembrar que o tempo, o ser humano e as maneiras de viver e os modos de pensar, eles são históricos, né? São constituídos historicamente. Então, a partir disso é que nós podemos pensar as inúmeras infâncias que são vividas hoje, atualmente, no século XXI. E sem deixar de lembrar também, né, que a gente tem outras possibilidades de cultura e de entendimento dessa fase da vida, né, e que a gente não vai abordar aqui, mas que a gente também não quer esquecer que existem. Hoje a gente vai falar um pouco mais desse momento. O Instituto ANDI, na verdade, é uma organização, né? Uma organização não governamental, uma organização de comunicação e direitos humanos, publicou alguns dados que apontam que 47,6% das crianças de 0 a 6 anos estão vivendo situação de pobreza domiciliar. Então, como é que essa criança que vai para a escola não só para aprender, mas também para se alimentar, enfim, para receber outros cuidados, como é que fica nisso tudo, né? Então, a gente queria ouvir você falar um pouco sobre esses dados, como é que isso está se configurando hoje. Vamos deixar o site da ANDI, né? andi.org.br, que junto com a Unicef faz um trabalho muito importante em prol das crianças e dos adolescentes
dos direitos das crianças e das famílias, né? Há dados assim bastante frescos que foram levantados, pesquisas que foram levantados agora em agosto, setembro. Quem tiver interesse é só entrar na página. Este que você acabou de falar é o mais chocante, mas há outros. Por exemplo, houve um empobrecimento muito grande, principalmente das famílias com crianças durante a pandemia. A perda de renda e o empobrecimento ocorreu principalmente em famílias que já eram pobres e que têm crianças dentro de casa. Então, esses são pesquisas que estão sendo feitas agora. Há vários números também sobre a presença ou não das crianças nos estudos online, né? No acompanhamento da escola, tal como nós falamos no outro podcast, através das redes do ensino à distância. Esses dados são absolutamente recentes, do final de agosto, setembro, e eles estão disponíveis neste site que a gente está divulgando, ande.org.br. Eu entendo que nós temos condições de falar das infâncias aqui no Brasil, pontuando a questão da desigualdade socioeconômica, né? Não saberia falar de outras infâncias, as infâncias indígenas, por exemplo, dos povos nativos. Eu não tenho conhecimento nesse aspecto. Eu sempre trabalhei a vida inteira com crianças. Então, para mim, assim, eu tenho uma grande paixão por crianças, desde muito novinha, em várias frentes, ou pela área de arte e educação, em vários níveis, de várias idades e com várias classes sociais. Já trabalhei na periferia, já trabalhei com comunidades, e já trabalhei também com as crianças em situação de vulnerabilidade total, as crianças que ficam em sinaleiro pedindo, mendigando moedas, né? Então, eu acho que eu me sinto realmente em condições e com alguma autoridade para poder dizer o quanto é diferente nesse aspecto. Esse é um aspecto, né? O quanto que há infâncias, né? O quanto que a infância do meu filho, por exemplo, dentro da classe média, é muito diferente da infância de uma criança que nasce na miséria, na pobreza, na periferia, sem condições, como você estava lembrando, né, a relação com a escola, muitas vezes sem condições de comer em casa, e, portanto, essas crianças vão para a escola para terem alimento, né, para não passarem fome. Eu acho importante a gente realçar isso, destacar isso, porque nós temos um movimento no Brasil atualmente de retirada de direitos das famílias, direitos trabalhistas e outras atrocidades que estão sendo cometidas e que vão impactar, no fim das contas, na vida destas crianças, inclusive na sobrevivência física, né? Se não tem nenhuma condição financeira, também não tem condição para comer, e aí não tem condição para viver. Então é uma situação muito séria. Eu entendo que tem muita gente muito interessante que batalha, né, que luta pelos direitos das crianças, pelo direito à escola, pelo direito ao afeto, pelo direito ao conhecimento e pelo direito à vida, enfim, né? Uma vida que seja numa situação um pouco menos vulnerável do que a pobreza extrema. Então, esses dados que estão sendo divulgados nesses últimos meses, eles são bastante preocupantes e estarrecedores, né? Estarrecedores, muito, muito alarmantes. Nós precisamos ficar atentos a esses dados. Então, esta é uma infância. Podemos dizer que há a infância da miséria,
a infância da pobreza, das crianças, então, que começam a trabalhar ainda hoje, né? Não é mais permitido, há toda uma vigilância pela lei, mas há muitas crianças que começam a trabalhar muito cedo, que estão nas ruas com 8 anos, vendendo bala no sinaleiro, e, infelizmente, essa é uma realidade que eu não acho invisível, eu acho bastante visível, eu vejo, mas talvez para uma parte da sociedade seja invisível. Por falar em invisível, está se considerando que as crianças são as grandes vítimas, aí sim, invisíveis desta pandemia, né? Porque nós falamos muito do vírus atingindo os mais velhos, e claro, temos que falar, né? O grande risco são os mais velhos, as pessoas mais velhas, né? E as crianças estão sendo mais esquecidas nessa tragédia toda que está ocorrendo, né? Então, há uma discussão entre educadores, psicólogos, pediatras, que as crianças são vítimas invisíveis da pandemia, né? E que os traumas das crianças desta etapa, né, desse momento histórico da pandemia, eles vão aparecer mais para frente, né? Por enquanto, o que nós sabemos é todo esse drama familiar de conviver com as crianças em casa, que é algo muito, 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 muito difícil para os cuidadores, evidentemente, para as próprias crianças, porque não tem espaço, né? Uma criança precisa brincar, não tem contato, e muitas vezes não tem escola também. Nesses dados da ANDI e da Unicef, parece que uma boa parte das crianças continuaram sendo atendidas pelas escolas. Agora, como isso foi feito, já é uma questão mais complicada, que eu acho que o Alexandre trouxe para a gente a semana passada, né? Mas os números oficiais dizem que a maior parte das crianças nas escolas públicas do país continuaram matriculadas e acessando os recursos online como alunos. Como é que isso pode repercutir no desenvolvimento social e afetivo e até individual dela? Podem reagir de maneiras diferentes a essa quarentena, ou ficam muito agitadas, ou, ao contrário, ficam deprimidas, né? São reações típicas, né? Há um quadro de violência familiar que cresceu, né, de abusos familiares por conta da pandemia, e aí a gente pode ter também crianças muito agressivas. Então, depressão, apatia, agressividade excessiva, isolamento. Como é que o uso excessivo dos meios online, da tecnologia, vai impactar o desenvolvimento das crianças a partir da pandemia? Não sei. Na verdade, isso já estava colocado antes, né, Kitty? Já estava colocado. As crianças já pararam de brincar faz tempo, né? Essa é uma discussão que o Instituto Alana, gostaria de deixar essa indicação para quem tiver interesse, também é uma organização social, também é uma ONG, muito, muito interessante, que discute o consumismo, que discute as várias infâncias e que propõe uma atuação, inclusive, no Congresso, em termos de projetos de lei. Então, muito vale a pena conhecer. O Instituto Alana faz esse trabalho de acompanhar as crianças e discutir, por exemplo, que as crianças não brincam mais. Tem aquela Semana Mundial do Brincar, que, se eu não me engano, é em maio, que busca incentivar o brincar, porque cada vez mais, já há tempos, as nossas crianças estão no computador, nas telas,
e nos celulares. E no consumo, né, que a gente estava comentando um pouco antes de começar o podcast, porque, como você bem lembrou, estamos às vésperas do Dia da Criança e todo mundo tem desejos, né? Então, como é que fica isso? Acho que a gente pode comentar um pouco também, porque é o Instituto Holana que traz esses filmes, né, que discutem o consumo. Eu acho que a questão do consumo é a questão dos nossos tempos, né? Infelizmente, e ela atinge ou constitui também a subjetividade das crianças, pode se tornar um grande problema. A gente muitas vezes acompanha situações de grandes conflitos entre pais e filhos, crianças e principalmente adolescentes, por conta do excesso do consumo, do tipo de consumo e do quanto que as outras referências ou valores importantes vão sendo perdidos em função da adesão ao consumo excessivo, né? Não sei, eu temo, na questão da saúde mental, que o desdobramento em relação às crianças seja um processo de medicalização excessiva ou de psicopatologização excessiva, que é algo também que vem sendo discutido há décadas, né? Eu participo dessa discussão e é muito séria, que é a possibilidade sempre dada pela ciência, especialmente pela medicina, mas também pela psicologia, pela psiquiatria, pela pedagogia, da gente apenas olhar o problema da criança do ponto de vista médico, transformar aquela dificuldade que a criança tem, por exemplo, dificuldade de aprendizagem ou agressividade, e tratar essa questão apenas medicando. Então, usando Ritalina, por exemplo, no campo da aprendizagem, para que a criança se concentre e tenha um melhor desempenho na escola, mas há outros medicamentos, há antidepressivos, ansiolíticos, e esta forma de olhar a criança, patologizando os problemas da criança, é bastante deletéria, né? Eu não trabalho sob essa perspectiva como psicoterapeuta de família e de crianças. Claro que há casos que é necessário, sim, utilizar medicamentos, mas mesmo nos casos que é necessário medicar uma criança, 10 anos, por exemplo, né? 8, para dormir, por exemplo, uma criança que não dorme, que tem uma insônia grave, mesmo nesses casos onde é preciso mesmo medicar para diminuir o sofrimento dessa criança, é preciso tratar todas as outras pessoas que cuidam desta criança e muitas vezes fazer uma intervenção na escola também. Então, o que eu temo é que após a pandemia ou junto com a pandemia, ocorra um processo de medicalização ainda maior do que o que já ocorre, de patologização ainda maior do que o que já ocorre com as infâncias. Espero que não ocorra e estarei no caminho que não é este, que não é o caminho de medicalizar, né? Mas de propor outras estratégias, tratar a família toda, fazer intervenções na escola, pelo menos considerar que não é a criança que é a doente, né? Não é isto, mas que todo o grupo está precisando de ajuda. É que a criança, ela muitas vezes é protagonista de um sofrimento, de uma dor familiar, de um problema familiar, ou também de questões complicadas na escola. Ela é a protagonista em geral, é ela que apresenta o sofrimento. E aí, quando esse sofrimento é tratado só desse ponto de vista medicamentoso,
a criança perde muito. E nós perdemos de aprender com ela, eu acho. E quando você traz essa questão da criança, acho muito importante a gente lembrar de fazer uma autoanálise também, né? Eu estava ouvindo uma entrevista do Marcelo Taz outro dia e ele estava comentando que muitas vezes os pais falam para a criança ou falam sobre a criança que há um excessivo uso desses dispositivos, dos celulares, dos iPads, etc., mas que às vezes a criança devolve isso para os pais, né? E fala, não, mas olha você, né? Eu tô te chamando para brincar, eu tô te chamando para fazer as coisas e é você que não sai do seu dispositivo. E aí, às vezes, essa criança é tratada, mas o problema que está em volta fica ali escondido, né? Tudo aquilo que a gente encontra de problema, de sofrimento na criança e no adolescente é, de certa maneira, expressão da nossa sociedade. De todas as instituições, não apenas da família. Nós não podemos culpar os pais. As famílias também têm um modo de viver que está ancorado em outras instituições, na dinâmica da sociedade, no mercado de trabalho, no mundo da educação, nas instituições educacionais, nas empresas, né? Então, na igreja, no universo religioso. Então, nós não podemos, assim, é um assunto difícil, porque, sem querer, a gente tende a culpar alguma instituição, né? Ah, o problema é a escola, o problema é a família. Não, não é o problema a escola, o problema é a família. O problema é toda a dinâmica social. Agora, também, medicalizar a criança e colocar as questões apenas sobre ela, né? E deixar de ver tudo isso, eu não concordo. Eu acho que isso é maltratar a criança. E, repito, muitas vezes é necessário, sim, porque há um sofrimento tão grande da criança, físico, emocional, que é preciso um suporte médico. Mas precisa ser muito bem trabalhado, né, bem dosado, com muito critério, para que não haja excessos nessa medicalização, sempre considerando buscar outras alternativas de intervenção em todas as instituições nas quais é possível, né? Você pode intervir na escola, você pode intervir na família. Normalmente são as instituições que a gente tem mais acesso. Eu, por exemplo, tenho mais acesso à família e à escola. Fora isso, a gente não tem acesso, né? Nas instituições religiosas, no trabalho, no mundo do trabalho também não temos acesso, né? Mas é preciso cultivar um olhar mais amplo, né? Sobre viver a infância é viver relações, né? O ser humano é um ser de relações. E o que as crianças nos trazem de problemáticas estão dentro dessas relações, não estão fora. Estão dentro dessas relações, todas, de todas as classes sociais, eu acho. Eu compreendo assim. Eu, conversando com você agora, me lembrei de um filme que eu acho incrível e não sei se ele tem tanto a ver com o nosso tema de hoje, mas eu acho que vale rever porque é uma infância e é uma provocação para a gente pensar nessas estruturas sociais que a gente está sujeito. O filme chama Pequena Miss Sunshine, é um road movie, é uma história de uma família que viaja de um lugar a outro e aí durante essa viagem acontecem muitas coisas e é para realizar o sonho da filha, né? Então a família toda vai realizar esse sonho e, bom, enfim, é um filme muito gostoso, eu não vou dar spoiler, mas deixo a dica aí. E você, Andréa, você trouxe alguma dica pra gente? Bom, Miss Sunshine eu já assisti, é fantástico. O que eu quero deixar é a provocação do livro Pedagogia Profana, do Jorge La Roça, que é um educador e um filósofo muito importante, bastante reconhecido. Este livro
é um tratado que traz uma visão muito poética e de transformação do ser humano através das crianças. Claro, ele é mais indicado para os educadores, mas é que ele é escrito de maneira tão linda, que pode ser lido pelos pais e por quem se interessa pelo assunto, né? Eu vou ler um trechinho da provocação que ele nos apresenta, porque é muito interessante ele propor essa questão de nós aprendermos com a infância, aprendermos com a criança, com a vitalidade da criança, com a energia da criança, com o encantamento de uma criança pequena, por exemplo, acompanhar uma criança pequena, se você está disponível e puder entrar no mundo dessa criança, brincar com ela de verdade, se desligar das outras coisas do seu universo para entrar no universo dela, é muito revitalizador, né? Olhar como ela olha. Então, esta é uma das questões que esse autor traz nesse livro. Outros autores da filosofia da educação também trazem, né? É muito bonito quando ele define a infância assim: a infância é um outro, aquilo que, sempre além de qualquer tentativa de captura, inquieta a segurança de nossos saberes, questiona o poder de nossas práticas e abre um vazio em que se abisma o edifício bem construído de nossas instituições de acolhimento. Pensar a infância como um outro é justamente pensar essa inquietação, esse questionamento e esse vazio. Esse é o convite, então, do Jorge La Roça, em Pedagogia Profana, e acho que é o meu convite e talvez o seu também, né, Kitty? Sim, sem dúvida. Eu fiquei muito tocada com esse texto e acho que essa provocação mesmo para pensar a infância, né? Repensar esse momento pede que a gente pense e repense as práticas que vêm sendo exaustivamente repetidas e que muitas vezes não funcionam tão bem, né? Então acho que fica aí essa lição de casa para a gente. Então eu me despeço, agradeço muito a sua companhia, agradeço os ouvintes e as ouvintes e uma boa semana para todos e todas. Até mais!